Boa tarde a todos. Já aceito a maioria dos estudantes interessados, convidados para essa aula muito especial hoje, com a presença do professor doutor Walter Roberto Correia, da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, para o qual eu vou começar aqui comentando um pouco algumas informações acerca de seu currículo, apresentando ele para vocês. Então, vamos lá. Então, extraído aqui do currículo Lattes, vou apresentar para vocês brevemente o professor Walter Correia. Ele é livre docente da Escola de Educação Física e Esporte da USP, doutor em Educação pela Universidade Católica de São Paulo, mestre em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, especialista em Psicologia Analítica e Abordagem Junguiana pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, formação em Psicanálise pelo CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos, especialista em Educação Física Escolar pela Faculdade de Educação Física de Santo André, pedagogo pela Universidade de São Marcos, licenciado em Educação Física pela FEFISA. O Walter também é mestre qualificado em arte marcial chinesa, Kung Fu, e pela International Muay Thai 21 Federation. Tem experiência nas áreas de educação e educação física, com ênfase nos seguintes temas: formação de professores, dimensões psíquicas e emocionais da docência, educação física escolar, dimensões socioculturais do movimento humano. Atualmente, o Walter é docente do Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Diz aqui ser filho de Hilde Gonçalves Correia e Walter Correia. Walter, seja muito bem-vindo a essa aula especial no Departamento de Educação Física da UFRN. Boa tarde, Patrick, obrigado pelo convite, prazer estar contigo. Um abraço a todas e todos que estão participando, né? Colegas da universidade, alunos e alunas, né? Numa tarde como essa, estou vendo aí as suas costas, o fundo, talvez uma vista para o mar, não sei se eu estou vendo direito, ou se é um desejo recôndito meu de estar próximo do mar, né? Eu agradeço a oportunidade. Queria dizer que tive a oportunidade de conhecer a realidade de vocês, tanto da cidade e região, mas também da própria universidade, e queria destacar uma coisa: sempre fui muito bem recebido, além de ter um amigo-irmão, que é o professor Arnaldo, querido, leal, sensível, amigo, né? E se eu puder ajudar numa conversa profícua em termos de educação física, eu estou totalmente à disposição, e você está me dando uma oportunidade de fazer aquilo que eu mais gosto, que é aula, conversa, palestra e troca. Obrigado. Maravilha, o prazer é todo nosso, e eu quero destacar essa generosidade, né, do Walter, né? Nós, nessa época pandêmica, né, estamos muito atribulados, né? E eu percebo o movimento do Walter nas redes sociais, né, fazendo suas aulas também bastante disponível, né, para as pessoas poderem acompanhar pelas redes sociais, se colocando sempre, né, interessado em compartilhar conhecimento. Estamos aqui diante de uma pessoa que eu admiro e respeito muito nessa área do conhecimento, que a gente chama de educação física. Não é por acaso o professor de uma das principais, se não a principal instituição brasileira, né,
mais tradicional na área da educação física, certamente uma das pioneiras do Brasil, né? Historicamente, né? Lá dos anos 30, né? Inclusive, numa outra disciplina, quando eu ensino a história da legislação na educação física, perpassa, né, os primórdios aí da Escola de Educação Física da USP, né? Lá do movimento de arte moderna, né? Todo aquele pessoal lá que inaugura, digamos assim, as ideias, né, de um Brasil que tenta se modernizar, né? Muito bem. O pessoal aqui no chat tem falado a respeito do áudio, mas eu acredito que seja dúvidas pontuais deles, né? Eu estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, Walter. Ok? Confere? Ok. Perfeito, maravilha. Então, eu queria iniciar a nossa fala com alguns pontos, né, que eu destaquei aqui já anteriormente com o Walter, que certamente as contribuições serão muito oportunas. Então, primeira coisa que eu queria perguntar para o nosso amigo professor Walter como foi a experiência, né, a experiência de vida de poder ter tido, deixa eu só selecionar aqui, maravilha, de poder ter tido essa experiência aqui de formação. Queria que você comentasse um pouco com os alunos como foi ter essa pessoa na sua trajetória de formação. Um rosto conhecido, né, de muitos brasileiros e brasileiros mundo afora, né? Um nome muito importante da educação brasileira. Como é que foi ser orientando no doutorado, né? Salvo engano, do Mário Sérgio Cortella. Conta um pouquinho para a gente como foi isso. Olha, se eu puder traduzir para você em poucas palavras, eu diria que foi uma bênção, uma sorte ter me inscrito para fazer o doutorado na Universidade Católica. Fui lá, me inscrevi, e aí tínhamos a entrevista. No momento da entrevista, você entra numa sala e vai descobrir, e vai ser interpelado por um professor do programa de doutorado em educação, e quando eu adentro a sala, eu encontro o professor Cortella, né? E obviamente, sou tomado por surpresa, porque eu, como uma boa parte da população brasileira e uma boa parte dos educadores, admiro o professor Cortella. E aí fiz a minha entrevista. Depois de algumas semanas saiu o resultado de aprovado. No ano seguinte começa a aula. E eu vou na secretaria perguntar quem é o meu orientador, porque eu não sabia. E aí a secretária me informa que é o professor que me entrevistou. E aí saí sorrindo da secretaria da pós-graduação, tive aula com ele, tive orientação entre 2001 e 2005. Uma pessoa absolutamente inspiradora, um educador humanista, mas, sobretudo, que respeita a sua cultura, a sua identidade, a sua experiência de vida, sabendo se colocar como uma autoridade de um intelectual, mas absolutamente sensível. Então, eu tive orientações com o professor Cortella, sempre fui muito recebido por ele na PUC, também na sua residência, e ele, como bom filósofo, usando do que eu chamaria aqui da pedagogia da pergunta, e sempre me inspirando. E se eu pudesse assim resumir, ele foi muito generoso de me aceitar
e eu, particularmente, eu tenho como uma das pessoas mais queridas e importantes da minha formação. O professor Cortella, na orientação, e o professor Cortella, na sala de aula da pós-graduação, unia humildade pedagógica, sensibilidade humanística e rigorosidade epistemológica, uma rigorosidade com as ideias. Então, obviamente, ele foi também um discípulo do professor Paulo Freire, né? E, nesse sentido, o espírito freiriano também perpassava o trabalho pedagógico do professor Cortella. Então, um educador humanista, sensível, com uma envergadura intelectual muito grande, mas o que marcou foi o respeito ao orientando, aos alunos e aos seus interlocutores. Maravilha, a gente fica muito feliz, né, de ter pessoas na educação física que têm esse tipo de orientação, esse tipo de oportunidade, né, de cursar, por exemplo, um doutorado em outra área, como educação, como foi o seu caso, e ter todo esse enriquecimento cultural, né, dessa bagagem trazida por essas pessoas, né? Isso, espero que estimule os estudantes que estão assistindo aqui a sua fala, né, a entender esse universo, né, que a universidade abre, né, as possibilidades para o conhecimento, e vocês possam extrair o máximo dessa experiência hoje. Você falou aí de Mário Sérgio Cortella, e você falou que o seu orientador foi orientando de uma pessoa que é nada mais, nada menos considerado ainda, né, o patrono da educação brasileira. Você consegue me dar uma resposta rápida e curta para uma questão que eu considero bem oportuna de fazer nesses tempos estranhos, né, que a gente tem vivido, né? Você, por acaso, Walter, você se considera um comunista por ter sido aluno do Cortella? Não. E do Paulo, e por consequência do Paulo Freire? Você recebeu doutrinação ideológica? Fala um pouco disso para a gente. Não me considero um comunista. É um absurdo colocar professores e intelectuais democráticos, eruditos, progressistas, com sensibilidade social, sejam comunistas, tal, né? Isso, a palavra mais adequada é o absurdo. Professor Paulo Freire, salvo engano, e peço desculpas aos freirianos se eu estiver trazendo uma informação não muito precisa, o professor Paulo Freire, na sua formação, na sua biografia, esteve muito próximo dos movimentos sociais brasileiros, né? E por estar muito próximo desses movimentos sociais brasileiros, o seu olhar, a sua sensibilidade humana, obviamente, teve condições de alcançar um alto grau de elaboração. O professor Paulo Freire, ele teve uma formação na área de direito, né? E obviamente, digamos que o seu sistema de pensamento educacional, pedagógico e humanístico, né? Ele recebeu várias influências. Ele recebeu a influência, obviamente, do marxismo, mas ele recebeu influências também da fenomenologia e também de algo que é muito presente, que é o chamado humanismo cristão. Então, esse ecletismo, mas dentro de uma perspectiva e de um olhar que educação é política, porque educação é para a vida. E, obviamente, não se desvincula dela. A educação está a serviço da vida. A educação está para promover, ampliar e não apequenar a vida. E, obviamente, que um homem como Paulo Freire, situado historicamente dentro de um contexto específico, foi molhado pela história, né? E molhado pela história não deixou de ver as desigualdades sociais e também não deixou de observar e sentir o potencial desta civilização brasileira em construção, ainda que com tropeços e ainda com controvérsias.
né? Então, quando ele coloca que educar é um ato político, não é um ato para a vida, é óbvio que essa assertiva ela implica em você reconhecer a vida, né, nas suas dobraduras do real, nas dobraduras da complexidade. E nessas dobraduras tem a desigualdade social, que é uma forma de apequenamento e injustiça com os mais fracos, os mais pobres, que se constituem uma parcela absolutamente significativa e importante da sociedade brasileira. Então, uma educação para a vida não pode descuidar das possibilidades e das circunstâncias de alienação, né? Então, obviamente, essa crítica que se tem ao professor Paulo Freire, na minha percepção, ela é fruto de uma projeção, de segmentos políticos e da sociedade que tem uma visão não apenas conservadora de realidade, mas dogmática e reacionária, que vem cada vez crescendo na medida em que o mundo fica mais complexo. Na dificuldade de segmentos sociais, indivíduos, instituições, grupos políticos, de compreender o dinamismo da história, de compreender a complexidade da vida e das dificuldades de situarem os seus valores, as suas concepções, as suas fantasias pessoais, políticas institucionais, ou seja, estão com dificuldades de acompanhar o mundo e, por essa razão, se sentem amedrontados, o comportamento reacionário, agressivo, de negação da realidade, de negação que a Terra, né, obviamente o terraplanismo, é uma manifestação de medo e de um medo que é transformado em violência simbólica para a sociedade. Então, na medida que o mundo, a vida, escapa à compreensão desses atores sociais, desses personagens, como uma reação pouco evoluída, o lado ultraconservador, reacionário, preconceituoso e absolutamente uma banalização das coisas são todos os ingredientes desse apequenamento intelectual, esse apequenamento da sensibilidade humana que a gente pode observar nesses grupos reacionários que tentam tomar o poder à força, né? Então, nada mais inverídico de que achar que o professor Paulo Freire, o professor Mário Sérgio Cortella, até porque eles foram muito criticados pelos segmentos de ultra-esquerda como pelegos, muitas vezes, porque eles não admitiam uma atitude totalitária e sectária, né? Inclusive entre os progressistas. Então, veja, na medida que o mundo vai se tornando complexo e as pessoas vão sentindo dificuldade de se engajarem dentro da dinâmica da vida como ela é, uma das reações possíveis é o reacionarismo, né? E alguém que fala da história humana não como algo dado, mas como possibilidade de não apequenar a vida, de entender que a educação precisa favorecer a justiça social, que há outras formas de compreender o real e não apenas determinadas narrativas ou currículos ou formas de conhecimento, obviamente, né, pode representar uma afronta para todos aqueles que têm uma mente e um coração absolutamente cristalizados nas armaduras do medo. Muito interessantes as colocações, e lembrando, né, aqui são, em grande maioria, alunos potiguares, né, que estudam na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e talvez para muitos seja desconhecido até o fato de que o Paulo Freire ele desenvolveu um projeto num município do interior do Rio Grande do Norte, chamado Angicos, e enquanto docente da Universidade Federal de Pernambuco, né, ele fez um trabalho
no interior aqui do Rio Grande do Norte, em Angicos, de alfabetização de jovens e adultos, que talvez seja, né, Walter, a maior influência, né, de Paulo Freire presente no programas de educação hoje, né, na educação de jovens e adultos, né, o chamado EJA, né? Porque ele propunha uma alfabetização como uma capacidade de ler e interpretar a vida, uma alfabetização crítica, né? Entender os sentidos que estão postos no mundo e não apenas a junção de sílabas para pronunciar mecanicamente. Até porque, na visão dele, essa questão da alfabetização é fundamental, porque a nossa relação com a vida é através da linguagem dos símbolos. Então, na hora de alfabetizar, buscar explorar uma palavra como tijolo, casa, água, árvore, por exemplo, verificar que essas palavras elas têm sentidos no mundo, né? E nesses sentidos do mundo, qual é o sentido que você atribui e qual é o lugar que essa palavra ocupa na sua vida? Portanto, no processo de alfabetização, né, que era uma educação para esse mundo, a dialogicidade é uma categoria fundamental na educação freiriana. E veja bem, a dialogicidade não é sinônimo de falação ou deixar falar. É ter uma capacidade, uma empatia de falar e ouvir com interesse e respeito. Interesse e respeito. Muitas vezes deixar o outro falar, e depois também uma expressão que eu não gosto, dar voz para alguém, é de uma empáfia muito grande, é de uma presunção, né? Eu dou voz para alguém. E é claro que muitas vozes estão sendo interditadas. E, obviamente, uma educação que tem por pressuposto que a própria educação é um processo contínuo de alfabetização da vida e para o mundo. E quando esse processo de educação, que se entende como uma capacidade de ler, interpretar e agir, sentir, pensar e agir no mundo, sabendo o poder das palavras e da linguagem para os seres humanos, ainda dentro de uma pedagogia da pergunta e da dialogicidade, do diálogo, obviamente, né, segmentos da sociedade estão com dificuldade de se inserir e compartilhar este mundo com os demais de forma justa, até porque, né, a educação e a docência precisam de decência. Uma vida boa é uma vida justa, que não é necessariamente uma vida bem-sucedida. Vida bem-sucedida está muito atrelada aos ditames e os valores de uma sociedade capitalista de competição e mercado, em que nós acabamos de entregar-nos de corpo e alma para um processo de produção infinita e de consumo infinito. E, obviamente, aí se cria um horizonte e um valor chamado vida bem-sucedida. Agora, a vida boa, né, é algo mais amplo. E uma vida boa tem que ser uma vida justa, e uma vida justa tem que ser compartilhada. E, obviamente, uma vida compartilhada tem que compartilhar as palavras, as imagens, os conhecimentos, né? E, obviamente, isso nos traz, mais uma vez, a ideia da educação como um ato político. Então, Walter, agora eu começo a me encaminhar aqui mais à especificidade, né, da nossa conversa. Você já foi apresentado, né, já falou aí do seu orientador, Mário Sérgio Cortella, muito conhecido, Paulo Freire, o orientador de seu orientador, e aí todos nós já nos situamos, né, quem é você, onde você estudou, quais foram as suas principais fontes. É claro que existem outras aí, você compactua não, né? Você compartilha comigo um interesse comum que é a psicanálise, e nós temos 10 minutos para fechar esse primeiro bloco. A gente vai entrar daí num segundo link do Zoom, porque aqui eu tenho... Sim, pode falar. Então, já que vai passar por uma outra fase e está complementando essa, eu rapidamente, desculpa te interromper, Patrick, Imagina. só para inserir um dado do meu currículo
que é a última linha dele do Lattes. Sou filho de Walter Correia e Udi Gonçalves Correia. E você falou das minhas fontes. Eles são as minhas fontes de lealdade do coração. Eles são aqueles que me geraram a vida e cuidaram para que a vida se manifestasse em mim. E eles, com um grau de escolaridade restrito, mas absolutamente proficientes na arte e na luta de viver, eles me ensinaram duas coisas importantes que eu acho que todos os educadores, embora o professor Cortella tenha um lugar no meu coração, sou grato a ele foi generoso, e teve outros, mas eu gostaria de sinalizar também que Walter e Hilde me ensinaram que amar e trabalhar valem a pena. Era só isso. Obrigado. Legal, isso vem bem de encontro à própria ideia de educação, né? Como um direito pleno, né? Que tem a parte escolarizada e a parte dever do Estado e da família, né? Também, né? E seus pais aí, como você relatou, né? Foram parte fundamental desse processo, né? Eu estava dizendo, em pouco tempo a gente vai terminar aqui, e eu vou fazer a finalização desse primeiro bloco, fazendo justamente essa passagem para o motivo principal da nossa conversa. Então, eu comecei, só para vocês terem uma ideia, né, a disciplina aprendizagem motora, como eu já falei para você, nós tratamos do conceito histórico da aprendizagem motora, falamos dos temas que são bastante importantes, né, como feedback, formas de instrução, muitos modelos de pesquisa com humanos e também com animais não humanos, né, que mostram, né, a diversidade do cenário da aprendizagem. Tratei também um pouco das bases neurológicas da aprendizagem com os estudantes. Agora, antes da sua aula especial, eu tratei do assunto estilos de ensino, que é daquela literatura do Muska Muston, não sei se você tem conhecimento, mas que fala sobre os estilos de ensino. E aí já começa a entrar numa dimensão atitudinal do professor, né? E há necessidade de uma filosofia, né, de trabalho, né, que a pedagogia nos brinda, né, com esse aspecto. Então, tratar da aprendizagem motora envolve também o campo das intencionalidades de quem está ensinando, né? E isso com aspectos tanto neurobiológicos, né, que até as neurociências já estudam essa influência da intencionalidade do professor, né, do instrutor, professor, quanto também do aspecto pedagógico, que já tem uma tradição centenária, né? Poderemos até dizer milenar, né? Quando a gente pensa em termos de Ocidente, Oriente, né? As tradições que existem na educação nesse sentido. E para fechar aqui, então, esse primeiro bloco, vou compartilhar aqui uma imagem para começar a nos aproximar a aprendizagem motora com a pedagogia do esporte. Você consegue identificar aí, ó, isso é uma honra que eu tive na minha vida. Esse foi um evento no Piauí, na UESP, e eu tive essa honra em vida aqui de compartilhar, ó, uma mesa com essa figura aqui, ó. Como foi trabalhar na Escola de Educação Física e Esporte da USP, ao lado dessa figura, o Gotani. Conta um pouco para a gente. Olha, o professor Gotani, né, faz parte da história da educação física, da história da Universidade de São Paulo, e é um legítimo representante da ciência, né? Então, é um intelectual da área que tem um posicionamento bastante coerente em termos de ciência. Obviamente, no campo do comportamento motor,
ele é um ícone. Então, obviamente, a história da educação física no Brasil e a educação física no âmbito acadêmico tem o professor Gottani como um ícone legítimo e, obviamente, é uma personalidade cujos posicionamentos têm eco, têm reverberação, e exatamente por isso seus posicionamentos, tamanha reverberação, geram bastante contestações, debates, tal, por conta da força dos seus argumentos. Então, professor Gottani, obviamente, eu tenho realmente o privilégio e a sorte de contar também, mais uma vez essa palavra aparece. Eu agradeço você ter colocado isso. Ele é uma pessoa comigo pessoalmente muito generosa, porque ele, além de disponibilizar sua generosidade e atenção para com a minha pessoa, ele tem servido, acho que nem sei se ele gostaria muito de ouvir isso, mas ele tem servido a mim como um tutor em duas vertentes. Uma, como me posicionar diante do dinamismo e dos movimentos políticos da vida acadêmica. Então, ele tem uma experiência vasta nesse sentido, e geralmente, quando eu peço para que ele possa me aconselhar, ele prontamente tem me ajudado. E depois, na discussão sobre essa relação entre educação física e ciência. Em termos de educação física escolar, nós temos visões bastante diferentes, mas eu acho que ele tem um esclarecimento proveniente da sua própria biografia de todo o movimento, o dinamismo das relações dentro da universidade, do papel do acadêmico e da questão da educação física dentro da universidade. Obviamente, eu não vou adentrar a questão do protagonismo dele dentro do campo do comportamento motor, porque eu não sou do comportamento motor. Mas eu diria para você que, na minha relação pessoal, ele muitas vezes faz provocações a mim, no sentido de me mobilizar para que eu me manifeste, sobretudo na escrita, para que eu pudesse posicionar melhor a educação física do ponto de vista da sua identidade e dos critérios de seleção de conhecimentos para o componente curricular educação física. Nesse sentido, tanto a orientação de uma melhor postura dentro da universidade diante das dinâmicas políticas que ela tem, um chamado para que eu resgate ou eu compreenda o que é a relação entre ciência e educação física, e também nas suas mobilizações, e isso rende conversas ao final da tarde na sala dele, de uma maneira relativamente frequente, sobre a identidade da educação física e a questão da seleção do conteúdo escolar. A minha relação está pautada por esses tópicos, e se eu pudesse também, além do meu respeito ao acadêmico e a uma personalidade histórica legítima, um agradecimento à generosidade dele, de um professor sênior, experiente, tentando ajudar um jovem professor, não tão no início da sua carreira, mas numa porção intermediária da minha vida universitária, em que eu tenho a benesse de receber suas orientações. Muito bom ouvir isso, e gostei muito dessa parte de que, em alguns aspectos, vocês divergem, E um pouco sobre eles que a gente vai conversar logo a seguir também. Porque os alunos têm tido acesso, evidentemente, a muitos textos do Gottani, enfim, do laboratório que ele coordenou, e formou tantos outros pesquisadores na área do comportamento motor. Então, a gente estava falando no primeiro bloco, tratamos de vários aspectos, professor Walter, como a sua formação, quem foi o seu orientador no doutorado, a influência que você teve na PUC de São Paulo, de estar próximo ali a Paulo Freire e a tantos outros nomes importantes
né, a Marilena Chauí e tantas outras pessoas importantes no que a gente pode chamar assim de educação brasileira, né? E São Paulo e a PUC de São Paulo teve esse papel conhecido, né? Com um grande protagonismo, né? Na educação brasileira, né? E dito isso, a gente terminou o primeiro bloco falando, né? Do professor Gottani, né? E do contato que você teve, né? Com ele na Escola de Educação Física e Esporte da USP. E aqui a gente avança, né, para um outro ponto de pauta que eu combinei com você, que a gente já vai começar a conversar um pouco dos pontos de convergência, né, entre o comportamento motor e a pedagogia do esporte. Inclusive, os estudantes dessa turma tiveram acesso a um texto que você assinou com o Gottani em 2013, que justamente faz uma ligação que eu percebi na leitura do texto muito interessante, que é a respeito da ideia de você ter, por exemplo, dentro do âmbito, né, do aspecto didático e pedagógico, a ideia de você ter conteúdos atitudinais, procedimentais e também conceituais, e que há uma relação aí muito importante para quem trabalha com aprendizagem motora, que tem uma relação desses tipos de conteúdos, né, com o processo de aprendizagem motora, né? E aí, o que você poderia falar aí para os estudantes a esse respeito, conforme estava lá naquele artigo que vocês assinaram juntos, né? Olha, em relação ao artigo, mais uma vez, foi uma generosidade do professor Gottani para que eu tomasse parte de um trabalho que já estava em andamento. Então, para lhe dizer, eu fiz, acho que, um feedback daquele texto, professor, das minhas impressões gerais, né, sobre o mesmo e alguns apontamentos, poucos, sobre as questões da relação ensino-aprendizagem e tal. Mas era um trabalho já desenvolvido pelo grupo dele, ele foi gentil e generoso em me convidar para que eu desse uma impressão panorâmica do texto e para que eu fizesse menção sobre alguns aspectos do processo de ensino-aprendizagem, mas confesso a você que eu não me considero um interlocutor, mesmo assinando um texto no campo da aprendizagem motora, como alguém que é proficiente nesse sentido. Mas desta forma, talvez aí eu possa propor um lugar interessante para opinar, né? Então, é desse lugar, como não especialista e não como uma personalidade engajada nos estudos de comportamento motor, eu gostaria de professar talvez algumas ideias ou algumas heresias. Eu acho que é o que mais convém nesse momento. Eu diria o seguinte, né? A questão da relação entre aprendizagem motora e pedagogia do esporte, eu acho que, falando com os estudantes, o que eu tenho sentido em 32 anos de carreira docente, 10 anos dedicados dela à educação básica e 22 anos dedicados ao ensino superior, eu vejo que a área de educação física e a área de esportes, ela, inevitavelmente, ela tem que lidar com dois fenômenos. Um deles chama corpo e outro movimento, que estão interligados. Eu não tenho corpo, eu sou o corpo. Eu não tenho movimento, eu sou o movimento. E a educação física e o esporte, como dois grandes campos sociais que têm suas intersecções e, por vezes, se confundem, né? Eles têm uma ideia fundamental, que é a questão da educação a partir e sobre o movimento. Ou seja, há uma educação para as práticas corporais. Nesse sentido, a aprendizagem do movimento é algo que está presente.
Se tem uma área do conhecimento, né, que oferece subsídios, né, teóricos e que podem subsidiar metodologias do ensino de habilidades e competências corporais, habilidades motoras ou de movimento, é o campo da aprendizagem motora. E eu vejo que, a despeito da sua evolução, sobretudo nos últimos 30, 40 anos, o campo do comportamento motor, seja nesse campo, a produção de conhecimento naquilo que nós chamamos de aprendizagem motora, ou de desenvolvimento motor, ou de processo ensino e aprendizagem, né? Que são sub-áreas, que têm suas especificidades. Esse processo de evolução e de produção contínua de conhecimento não me parece que tenha, a despeito que possa eventualmente estar nos currículos de formação inicial, a graduação, nós não estamos observando o campo da aprendizagem motora sendo considerado nas outras disciplinas da graduação, quando fala de educação para o movimento, educação sobre o movimento, e também na intervenção profissional. Seja no campo escolar, seja no campo não escolar, que é um vasto campo, nós temos uma hipótese que, a despeito da evolução dos cursos de educação física, a despeito do crescimento de produção de saberes, conhecimentos, da aprendizagem motora, do comportamento motor, toda essa produção me parece ter uma certa dificuldade de estar encarnada, estar presente nos espaços educativos da educação física e do esporte. Por que eu levanto isso? Por conta de que nós ainda vemos professores trabalhando, ou técnicos, ou educadores físicos, é um termo que eu não gosto muito, né? Lá no clube, nas ONGs, nas praças esportivas, na escola, na academia, né? Aquela velha prática de pegar uma determinada habilidade, fracioná-la, movimentos analíticos e uma aposta na repetição, né, do movimento, na crença de que isso vai levar a algum nível de eficiência, adaptabilidade, aprendizagem do sujeito. Então, nós temos observado que, de alguma maneira, há um descompasso entre a produção e a evolução do campo do comportamento motor, como área de conhecimento que subsidia a profissionalidade da educação física e do esporte, e a assimilação na prática, dentro dos espaços educativos, dentro dos espaços de prática de educação física e esporte, há uma assimilação precária ou mesmo a negligência dos conceitos e fundamentos da aprendizagem motora. É uma questão para nós pensarmos. E essa negligência continua dentro do próprio curso de formação de bacharéis e licenciados, mas também nos diversos palcos onde se dão as práticas profissionais de educação física e esporte. Ou seja, esse conhecimento está sendo negligenciado, renunciado, postergado, ou sequer ele está sendo validado e reconhecido como relevante. Porque é a área do conhecimento que nos dá as ferramentas, as informações, os conhecimentos para sustentar uma aprendizagem eficaz do ponto de vista do movimento do corpo humano. E isso não está acontecendo. E ao reconhecer o valor deste campo, né, tendo em vista a especificidade das práticas socioeducativas do esporte, as práticas socioeducativas, culturais da educação física, uma vez que a gente valoriza e reconhece o valor desses campos, não tem absolutamente nada a ver com uma concepção tecnicista, biologizante e alienante, né? Então, veja, é uma questão que a gente precisa rever como que nós vamos integrar, assimilar, integrar e colocar em marcha a produção do campo do comportamento motor nas práticas profissionais. É um grande desafio e, veja, existe já alguns segmentos que têm feito um uso muito interessante e, por causa disso, tem se destacado. Vale a pena ver o preparador físico do Sada Cruzeiro, Fábio Correia, que
tem dado seminários, e o Cruzeiro é um time que desponta no cenário do esporte brasileiro, dada a vista os seus resultados e a sua notoriedade em termos de campeonatos e tal. A preparação física do Cruzeiro, por intermédio do bacharel em esporte Fábio Correia, ele tem integrado muitos dos conceitos do comportamento motor, da aprendizagem motora, na preparação física e técnica dos atletas, no sentido de evitar uma prática já ultrapassada, anacrônica, fora do tempo, de colocar atletas para fazer repetição de movimentos mecânicos e analíticos, sobretudo porque a realidade desses atletas se dá dentro de um contexto específico, chamado jogo de voleibol de alta performance. E o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que é preciso, nos processos de preparação dos atletas, sobretudo nos domínios físico, técnico e táticos, que a prática, as formas de preparação, as experiências desses atletas incluam, né, nas estratégias de treino e de preparo, a capacidade desses atletas perceber o ambiente, aprender o que focar dentro desse ambiente e tomar decisões. Porque o jogo é um sistema dinâmico e aberto. Então, é um organismo vivo, o jogo, de intercorrências e fluxos comportamentais que exige do atleta uma capacidade de sentir, pensar e agir de forma integrada. Ele precisa, com seus órgãos sensoriais, perceber o ambiente, senti-lo, perceber, compreender numa atitude total, numa atitude momentânea e ter uma decisão a ser tomada que seja adequada ao seu objetivo, à busca da sua eficácia. Então, exercícios de bloqueio, em que você fica em cima de uma mesa e mandando o atleta pular na sua frente, tentando cortar, com o técnico em cima da mesa, lá cortando, e o outro fazendo gestos mecânicos de bloqueio, de maneira fracionada e analítica, é um exemplo talvez chulo da minha parte, peço desculpas, mas é o seguinte, já estão sendo integradas formas de um jogo, preparação física, de um dinamismo maior em mini expedientes de jogos, para que o atleta ele exercite observar, sentir, observar, tomar uma decisão e ajustar o movimento em contexto. E aí a criatividade dos preparadores físicos, técnicos e táticos em criar situações, ambientes, para que essas aprendizagens, essas habilidades sejam requisitadas e desenvolvidas. Só que, a despeito, né, porque uma experiência corporal, uma experiência de habilidades esportivas se dá dentro de um contexto específico. Se dá dentro de um ambiente que tem fluxos e variáveis em dinamismo, em interação. Nesse sentido, a experiência planejada por parte dos profissionais do esporte e da educação física deve se aproximar da especificidade, deve considerar a ambiência em que se dá o corpo e o seu movimento, e de uma forma criativa e delimitada, propor uma experiência, uma exercitação que esteja mais próxima do dinamismo da especificidade e, sobretudo, de uma exigência de tomada de consciência e de decisões em ato, em ação. Né? Não dá para dizer que seja totalmente insípida e inodora a prática de movimentos fragmentados, mas ela se constituiu numa regra e numa prática consolidada ao longo do tempo pela falta de conhecimento do campo da aprendizagem motora. A aprendizagem motora já avançou enormemente, e eu não sou um interlocutor, mas nós não fomos capazes de assimilá-la, e até uma questão, né? Quando nós falamos de pedagogia autônoma, desenvolvimento de cidadãos críticos, entre eles os atletas, como que, por exemplo, nós deixamos de lado a perspectiva de uma atitude, né, de um conhecimento atitudinal
crítico, participativo e autônomo, por exemplo, de atletas, né? Sem o conhecimento, algum conhecimento relativo às dimensões biológicas e aos conhecimentos do campo do comportamento motor. Que conceito de consciência, de autonomia, de eficácia é esse que tudo que vier do campo biológico, do campo técnico ou do campo comportamental é tido como alienante? Porque hoje a nossa dificuldade, e estamos muito longe de saber fazê-lo, é como integrar numa formação inicial e, sobretudo, na formação continuada e nas práticas do cotidiano, práticas profissionais de educação física e esporte, a integração dos conhecimentos humanísticos, biológicos, técnicos, estéticos e por assim vai. É difícil fazer a costura da complexidade, a costura desses aspectos. Então, para finalizar aqui, é importante entender uma prática corporal, seja ela uma prática esportiva, que é uma prática que tem uma especificidade, ela tem que propósito? Ela se dá em que ambiente? E esse ambiente exige que tipo de qualidades e competências humanas? Sendo assim, uma pedagogia deve estar mais alinhada e coerente com este ambiente, com este propósito. O modelo de reprodução mecânica do movimento, volume de treino, repetição mecânica e até que se dê a aprendizagem, está dentro de um quadro anacrônico ao que nós já temos disponível no campo do comportamento motor, da neurociência, coisa que o valha. E, aliás, nós podemos aí tentar, de maneira muito ousada e impertinente, tentar fazer uma costura. Hoje, seja no esporte, seja nas práticas inclusivas, da educação escolar, da educação não escolar, da educação esportiva, né? Um conceito interessante, que é chamada corporeidade elaborada. Corporeidade elaborada, que é fruto da experiência acumulada e exercida pelos sujeitos em diferentes ambientes, contextos e práticas, que acabam gerando nele uma capacidade, uma eficiência de adaptações, né? Então, veja, hoje, para que a gente possa sobreviver, tanto nós, um ser multicelular complexo, quanto um ser unicelular, como é o caso lá por exemplo, tomar o vírus dentro da sua singularidade, né? Dentro do espectro da vida, aqueles entes e aqueles seres que tiverem uma capacidade de adaptação, né? Ou seja, uma relação com a vida na busca de eficácia para sobreviver por adaptação, vai ser mais bem-sucedido nessa tarefa de adaptação e viabilização do seu processo vital. Um conceito de corporeidade elaborada, em que, obviamente, nós colocamos as instituições sociais socioeducativas, né, para oferecer experiências corporais, entender que nós ofertarmos para a infância e a adolescência, e também para os adultos, idosos e as pessoas com algumas necessidades singulares e particulares, né? Oferecer experiências e que essas experiências exijam da pessoa cada vez mais a solução de problemas, a tomada de decisões mais acertadas, elaboradas por um ato de consciência, nós vamos lhe ajudar a elas terem um cabedal de experiências e repertórios motores e corporais que pode ajudar, sim, no processo de adaptação, e não só de adaptação, mas também de transformação social. Em suma, a pedagogia do esporte precisa assimilar melhor e o campo do comportamento motor precisa dialogar também melhor com a dimensão do esporte. Ou seja, a pedagogia do esporte e a aprendizagem motora é preciso viabilizar contextos de diálogo para que esses conhecimentos estejam a serviço da corporeidade elaborada. Muito bom.
Pena termos pouco tempo, né? Mas você trouxe contribuições muito pontuais. Muitas das coisas que você falou nos bastidores daquela foto que eu mostrei lá em Teresina com o Gotani, a gente conversava muito sobre essas partes que você falou no final, né? A necessidade de um diálogo maior, uma convergência na formação. E eu hoje faço doutorado em neurociências na UFRN, e de certa maneira a minha investigação é sobre isso, né? Eu tenho um grupo de estudo em ludomotricidade, então a gente estuda os fenômenos do jogo, especificamente da capoeira. Sei também que você tem esse envolvimento com a pedagogia das artes marciais, né? Você inclusive é parte da literatura que eu fundamento a minha tese, né? Mas nessa especificidade, essa questão, né, de você problematizar e comparar duas abordagens de ensino que eu estou designando como o modelo do equalizador, em que você tem a habilidade aberta e fechada, em que você tem o estilo de ensino problematizador por de comandos. Então, eu radicalizei, né, dois estereótipos que trabalham nessas escalas, né, e trabalhando, no caso, o ensino da capoeira, né, de dois formatos bastante distintos, com estudantes universitários, mas aí dentro da conversa com o Gotani, que está falando, né, extraindo dados objetivos também dessa experiência de aprendizado dos alunos, né? Como condutância da pele, ou seja, a experiência, inferir uma experiência emocional, né, que o estudante está tendo naquele processo de aprender uma atividade que ele tem que administrar risco, né? O risco de não se machucar durante o aprendizado da capoeira, né? Então, isso remete a uma questão biológica que está ali acompanhando, né, esse processo de aprendizado. Então, eu aqui com o professor Siddhartha Ribeiro, a gente está tentando fazer esse desafio dessa convergência, né, pesquisando esse assunto da aprendizagem motora na situação ecológica de aprendizagem, né, do jogo, mas com digamos assim, tentamos recriar, né, dois espectros, né, dois modos distintos de processo de ensino-aprendizagem, até para serem comparados. A gente tem, ainda tem muita coisa no prelo, né, mas tem muita coisa interessante a discutir sobre isso que você trouxe. Mas voltando ao artigo, e a gente está indo já para o final da nossa entrevista, tem 2 pontos do artigo que eu queria que você comentasse um pouco aqui com a gente, e rapidamente, infelizmente, que em 2013 se falava muito dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, dos mega eventos esportivos e da expectativa social que se tinha em relação a esses eventos. E sempre, né, ao final, né, de Jogos Olímpicos frustrantes, com desempenho abaixo do esperado em medalhas, sempre aparece aquela fala, daquele discurso de alguns ex-atletas, de mesmo profissionais de educação física, de acadêmicos, inclusive, de que a solução é o esporte na escola, né? Ou seja, a questão institucional, né, do esporte, como ele é realizado na escola. Então, esse é uma coisa importante para se pensar, por esses alunos que estão em formação, seja do bacharelado, da licenciatura, né? Porque existem essas interações, né? Porque tem no ambiente extra, vamos chamar assim, escola, os clubes, né, etc. E na escola propriamente dita, esse fenômeno sendo muito influenciado por políticas públicas. E a questão da alternativa 4, que aparece lá no artigo, que é o aprender a aprender, né? Em termos pedagógicos, né? Se você pudesse falar um pouquinho a sua visão sobre esses 2 aspectos, para a gente daí passar as despedidas e
e finalizações da nossa entrevista. Ok, eu colocaria sobre a questão das Olimpíadas, por que na nossa avaliação nós deveríamos ter tido um resultado melhor? Walter, só um pouquinho, desculpe te interromper. Nessa questão aí dessa expectativa dos jogos, etc., cabe destacar que, ao falar de estilos de ensino, na última aula com eles, eu tratei de um problema local aqui, que é os chamados GERNs, que são os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, que tem as versões em São Paulo, né? Sim. E que essas questões se materializam. Perguntando para os alunos aqui, que hoje fazem educação física, muitos deles tiveram dispensa da aula de educação física porque treinavam seletivamente para competições esportivas dos GERNs na escola, né? Então, o chamado esporte na escola é de tal forma aqui no Rio Grande do Norte que muitos que são atletas escolares não fazem a educação física escolar. Só para complementar aquela minha fala ali para você responder. Desculpe, interrompi. Eu acho que a gente não estuda matemática para fazer Olimpíada de Matemática. Não estuda literatura para fazer concurso de literatura, né? A instituição escolar ela tem uma especificidade própria que é diferente da instituição esportiva. O esporte é um fenômeno sociocultural relevante, de dobraduras e extensões múltiplas em vários segmentos, e dentro dessas dobraduras alcança a escola, né? É inegável de como se teve uma injunção num dado momento histórico, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, da educação e esporte dentro de ideologias que acompanharam o movimento da Guerra Fria no mundo. Então, soberania nacional, patriotismo, a preparação de mão de obra para o mundo que queria ser industrializado, a escola, educação física e esporte foi uma injunção que tinha sentido dentro desse quadro, né? Hoje, dentro de uma sociedade globalizada, num mundo urbanizado, cuja os intercâmbios, as interações humanas ganharam um nível de intensificação, portanto, complexificação, a escola, para oferecer um patrimônio cultural, para inserir progressivamente crianças e adolescentes na vida social, tem uma árdua tarefa de selecionar e validar o que é conhecimento escolar, né? Ou seja, o que vale e o que não vale ser ensinado e aprendido na escola se tornou num grande desafio e dilema. Perpassa a nossa área, que está dentro da escola também. Essa educação física na escola é para todos. Essa educação física na escola tem um debate e práticas e políticas públicas acumuladas, um conceito de cultura, que é um conceito bastante complexo, polêmico, mas que abriu horizontes, incluiu temas culturais para além do esporte. Além do que, é preciso entender que uma política educacional e uma política de cultura para um país não precisa circunscrever o corpo às regras e aos modelos esportivos. O movimento do corpo humano, as práticas corporais, não precisam ser sempre incentivadas ou conduzidas a um cenário de disputa, competição por regras institucionalizadas. Chamamos isso de esporte, né? Então, a questão é que, veja, eu quero dizer que o papel da escola é oferecer um patrimônio cultural historicamente acumulado em relação às práticas corporais que estão inscritas dentro de grandes temas ou fenômenos como as danças, as lutas, as ginásticas, os conhecimentos e cuidados sobre o corpo, as modalidades esportivas, e isso se deveu a área se ancorar num conceito meio genérico de cultura que ampliou os nossos horizontes, para dar relevância à nossa área e dar relevância aos conteúdos escolares. Ótimo, isso trouxe um enorme problema para nós também,
Porque todo tema que é amplo e rico se torna um problema para definir como selecionar a dança e como tratá-la. Qual dança, qual luta, qual ginástica. Isso acaba incidindo no saber docente, melhor, no não saber docente. Na medida que nós alargamos os horizontes, nós colocamos um objeto de muita complexidade para organizá-lo e tratá-lo na escola. E a escola, ela tem uma característica de selecionar um patrimônio cultural, e os critérios dessa seleção são controversos, está no debate, principalmente no mundo polarizado ideologicamente, né? E isso, nessa questão da seleção dos conteúdos, eles têm que ser intencionais, sistematizados e problematizados. Então, não é só trazer o basquetebol para dentro da escola, ou o pega-pega, o esconde-esconde, embora quem o trouxer de maneira diversificada e criar o ambiente de experimentação, estará fazendo uma coisa muito interessante na escola. Né? Só que se espera que a escola também faça algo chamado de problematização, que é a amplificação da reflexão sobre essa prática. É trazer o conhecimento artístico, literário e científico sobre a amarelinha, o pega-pega, o jogo de taco, a dança, a luta marajoara. Então, veja, a amplificação, a cultura escolar, ela tem de fazer uma sistematização e uma problematização, amplificação desses conhecimentos, e não apenas a reprodução do jogo fora da escola para dentro da escola, da luta fora da escola para dentro. Então, isso está muito mal entendido ainda, né? E outra, então, o esporte é um fenômeno que, quando trazido para dentro da escola, ele é, na visão de alguns, anacronicamente, fora do seu tempo, fora do cronos, eles estão achando que é ensinar modalidades esportivas para que isso subsidie o sistema esportivo, porque isso traz benefícios para quem? Né? Porque a questão de uma corporeidade elaborada, com experiências diversas, que permite o indivíduo se inserir mais na sociedade, quando eu tenho uma ambiência, um propósito bem estabelecido. Esse é um critério. Qual é o meu propósito? Uma prática corporal. Eu tenho uma ambiência material e humana bem organizada, em função do propósito. E eu ofereço as experiências para essas pessoas, obviamente eu estou contribuindo para que ela amplie suas competências, habilidades e repertórios. Isso, de alguma forma, poderá repercutir na qualidade de vida dessa pessoa, porque é uma forma de qualificar a vida das pessoas. Dançar, brincar, jogar, lutar, se expressar é uma forma de qualificar a vida. Eu diria, inclusive, que, como os antigos, dançar, lutar, brincar e jogar é uma forma de se religar à vida. Mas a única forma não é apenas tentar se religar num ambiente competitivo de disputa com normas institucionalizadas, o esporte. E os países nórdicos, com altos índices de desenvolvimento humano, baixos índices de desigualdade social e com escolaridade eficiente há décadas, com valorização de determinadas práticas culturais, inclusive folclóricas, do seu próprio contexto, não estão nos rankings das mais bem colocadas nações nas Olimpíadas. Essa discussão, há um interesse de agentes do âmbito esportivo em tentar ocupar a escola do mesmo jeito que tem escolas, grupos que querem terceirizar serviços, porque a escola é um mercado interessante para a prestação de serviços em determinados segmentos econômicos. E o esporte é um deles. E isso não quer dizer... E outra, o esporte, dentro do contexto da educação física, ele passa não apenas para ensinar algumas modalidades, algumas habilidades motoras de poucas modalidades esportivas coletivas, que a gente já conhece, mas é ler,
apreciar, visitar, estudar e experimentar o esporte. Tudo está mais adequado com a ideia de o esporte da escola, porque o esporte é para ser tematizado e explorado, mas não subjugar a educação física à instituição esportiva. Essa é a minha opinião. Perfeito, Walter. Eu vou lamentar muito o tempo, né? Você falou tantas vezes no anacronismo, né? Na sua fala de hoje, e o tempo, o Cronos, né? Está aqui com 2 minutos e 20 para acabar. Walter, eu quero fazer para você um convite, né? E me despedir e agradecer a sua generosidade mais uma vez. Com relação ao convite, eu falei um pouco, né, que tem o grupo de estudo aqui em Natal, o GEL, que é o grupo de estudo em ludomotricidade. É muito a ideia lá do Manuel Sérgio Vieira e Cunha, né, que a gente incorporou epistemologicamente. E a minha formação no mestrado é em desenvolvimento e aprendizagem motora lá na UDESC. Fui aluno do Rui Krebs, essas pessoas, né? E tem o laboratório agora que montei, que é o LACOMP, né? Laboratório de Comportamento Motor e Psicomotricidade. Então, eu estou fazendo justamente uma convergência de 2 vertentes, né? E nesse último minuto, meu convite para você é de, em outras oportunidades que a gente puder, aí, em relação à escrita mesmo, eu estou aí com ensaios sobre a questão do processo ensino-aprendizagem da capoeira, eu gostaria de que você colaborasse. Tem também um estudo que trata os movimentos da capoeira como formas de linguagem, e aqui no Instituto do Cérebro tem um sistema informático que trabalha com as palavras, mas depois eu te explico isso melhor. Então, esse é o convite, espero que você analise, né? Não precisa responder agora. Quero agradecer em nome da universidade, em nome da turma de aprendizagem motora, a sua presença e desejar tudo de bom para você, para os seus colegas na USP, seus estudantes também, nesse processo de pandemia. Estamos nos últimos segundos, se você quiser ainda dar uma palavra, fique à vontade. Obrigado pela generosidade e espero não ter ficado devendo muito a vocês. Imagina. Foi perfeito, um forte abraço e a gente segue aí conversando.